Olá pessoal, boa noite. Hoje pela manhã eu me deparei com mais uma notícia de um feminicídio. Uma menina de 25 anos, uma mulher jovem, a Andressa, segundo a imprensa, o nome dela é Andressa e ela é da cidade de Brejo da Madre de Deus. Foi morta a facadas e o suspeito é o ex-companheiro dela. Ou seja, a história se repete. Mulheres que vivem relacionamentos abusivos e que quando elas tentam dar um basta, elas acabam sendo assassinadas ou às vezes nem tenta dar um basta, mas o agressor ele se sente tão à vontade para matar, para agredir, que ele faz em qualquer situação. E são sempre situações muito tristes. Eu me indigno a cada notícia dessas que eu vejo, que eu ouço, que eu acompanho. Quando não é aqui em Pernambuco, mas no Brasil sempre tem uma mulher sendo agredida ou sendo morta dessa forma covarde. E o que eu queria trazer aqui, de forma rápida, vou tentar ser rápida, é a questão da reflexão. Eu gosto muito de trazer a reflexão. Eu sou uma das pessoas que eu reconheço os avanços que o Brasil vem tendo em relação ao combate à violência contra a mulher. A gente tem avanços legislativos, ou avanços na legislação, para melhor dizer, avanços na legislação. A gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem a lei que tornou a morte de mulheres por questão de gênero como crime hediondo, e é o que a gente chama de feminicídio, né? E a gente tem a questão da medida protetiva e outras iniciativas que são benéficas e que ajudam, né? que estimulam as mulheres a quebrar o ciclo, a dar queixa. A gente tem instituições que dão suporte. Aqui em Pernambuco, a gente tem algumas muito importantes, em Recife, em Olinda, em Jaboatão dos Guararapes. Mas o que eu queria refletir com vocês e até deixar a oportunidade de vocês se posicionarem é se esses avanços, ou melhor, por que esses avanços que eu estou falando aqui, eles não são não resolvem o problema. É claro que para um problema tão grande, a gente precisa de muito mais ação, né? E precisa, inclusive, da ajuda da sociedade. É por isso que a gente fala tanto em apoio, né? Em denúncia. Você não se calar, se você tiver notícias de uma mulher que é agredida, que sofre violência doméstica, e a sociedade como um todo se unir em torno desse propósito de acabar com essa covardia que as mulheres brasileiras são submetidas diariamente. Aí eu vou dizer mais uma vez, eu reconheço os avanços. A gente tem que entender e tem que divulgar e tem que incorporar essa ideia de que a culpa nunca é da vítima. Não é. Se ela fica, é porque ela tem as dificuldades dela, mas com certeza, se ela tivesse o apoio adequado, ela não ficaria. E quais ações a mais seriam necessárias? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu costumo receber inúmeros contatos, principalmente via rede social, de vítimas pedindo ajuda, de vítimas reclamando que buscaram ajuda e não tiveram o devido apoio, principalmente no interior. Então eu citei aqui para vocês que eu conheço algumas instituições importantes de apoio, ONGs inclusive, na capital e na região metropolitana. Mas no interior, a gente tem efetivamente essa rede de proteção, essa rede de apoio? Será que a mulher lá do sertão, ela conta efetivamente com essa rede de apoio? Será que as secretarias municipais da mulher ou coordenadorias municipais da mulher têm apoio efetivo para desenvolver ações de proteção, para orientar essas mulheres, para apoiar, para abrigar quando for o caso?
Eu acho que não. Eu acho que, infelizmente, existe muito discurso bonito. E ultimamente eu tenho visto muito isso, ouvido muito discurso bonito em relação à mulher. Tanto em relação à violência contra a mulher, o trabalho de redução, quanto em relação à presença da mulher em espaços políticos, né? Está perto de uma eleição. E a gente escuta todos os partidos falando que é muito importante a mulher participar, se filiar. Mas na prática não é assim que funciona. Na prática a gente não tem espaço mesmo. A gente tem que brigar muito para entrar nesses espaços e ter direito à fala, a posicionamento. Em relação à violência contra a mulher, na minha visão é a mesma coisa. Tem muito discurso bonito, mas na hora que a mulher busca ajuda, nem sempre ela é atendida. Então é muito importante que a população cobre, que a sociedade reivindique ações concretas de serviços públicos, seja no âmbito da saúde, quando ela buscar ajuda, seja no âmbito da segurança pública, delegacias de polícia que efetivamente adote providências em relação a essas questões quando as mulheres forem denunciar. Instituto de Medicina Legal, com espaços humanizados, com o respeito e com a prioridade que a mulher precisa. Poder Judiciário ágil para resolver essas questões, Defensoria Pública. Então, assim, discurso bonito tem muito. A gente precisa ter ações efetivas, porque o que a gente vê todos os dias são mulheres sendo mortas. E isso significa que ainda falta fazer muito, falta avançar muito. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre o assunto, porque eu trabalho há um bom tempo com essas questões e reconheço avanços, mas reconheço também e vejo a necessidade imensa de ação efetiva para reduzir a violência. Vamos parar de enfeitar, vamos parar de contar história bonita e atender bem, e acolher bem, e livrar as mulheres dessas situações de violência e livrar as mulheres do feminicídio. Beijo para vocês.